Boa noite a todos que estão acompanhando nosso canal. A gente está aqui reunido mais uma vez, dessa vez para conversar sobre um assunto que gera muita dúvida para quem está formando agora, gerou para mim quando eu formei ou para quem vai formar daqui a pouco, que é justamente sobre como funciona exatamente essa entrada no mercado de trabalho. E para falar um pouco sobre isso, eu trouxe aqui um grande amigo meu, parceiro da empresa, nosso presidente, o Vitor. A gente vai começar falando no início do vídeo sobre as modalidades de contratação e no final a gente vai dar umas dicas também sobre o currículo. Então, vou passar a palavra para o Vitor agora se apresentar. Fala aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, sou CEO da Edure, vocês já devem ter me visto aí por outros vídeos no nosso canal. E hoje eu quero falar com vocês algo que está muito comum no mercado de trabalho, que é sobre a galera CPJ ou PF, né, pessoa jurídica ou pessoa física, e está cada vez mais comum nas contratações, tanto dentro do meio médico quanto no meio empresarial como um todo. Tem empresa já preferindo contratar PJ, tem empresa preferindo contratar pessoa física no CLT, e a gente vai explicar isso para vocês ao longo da nossa discussão aqui. E além disso, eu vou dar para vocês uma dica sobre currículo, que eu quero que vocês passem aí em todas fases de currículo possível. A partir do momento que vocês descobrem o segredo de como montar um bom currículo, isso muda a sua vida. A gente, dentro de contratação aqui da empresa, e eu que já tive experiência em contratar em outras empresas e já fiz processos seletivos para estar em outras empresas também, eu nunca reprovei na fase de currículo, porque eu aprendi a fazer um bom currículo em algo que é justamente o que a pessoa quer ver dentro daquilo que você está proporcionando. Ok, então, para começar, eu vou introduzir um pouco da parte médica, né? Como é que funciona. A gente forma e tem várias oportunidades de emprego, né? E basicamente o maior palco assim para o médico recém-formado, que vai ser a porta de entrada para a maioria, é a parte pública, né? O nosso sistema de saúde público. E dentro desse sistema, mas assim como no público, na parte privada também, como o Vitor mencionou, existe duas formas de contratação, que é a por CPF e por CNPJ. Em alguns cursos, hoje em dia, da medicina, até existe uma carga horária específica reservada só para esse tipo de matéria. Geralmente, com contador, uma parte de contabilidade, eu mesmo tive isso no meu curso, mas às vezes, dependendo do momento do curso em que você tem essa matéria, quando você sai da faculdade, você não está com todos aqueles conceitos bem fundamentados na sua cabeça. No meu caso, que formei no meio da pandemia, né, antes da hora, acabei, igual eu brinco com os meninos, caindo de paraquedas no mercado de trabalho, foi um pouco estressante, e por isso que a gente achou importante trazer esse tema aqui hoje para conversar com vocês. Então, para começar, eu vou te passar a palavra, Vitor, perguntando, né, como é que na parte legal, assim, mais burocrática, a diferenciação do contrato de CPF para o contrato de CNPJ? Bom, para começar, primeiro, como você já me falou, você precisa abrir um CNPJ. E isso vai exigir que você tenha pelo menos um contador, pessoal. É obrigatório, toda empresa precisa ter um contador, então você vai ter que ir atrás de um contador e saber qual atividade empresarial você vai exercer dentro do seu CNPJ. Você não pode exercer algo além daquilo. Por exemplo, vocês vão ver com uma certa frequência um buffet. Ele pode oferecer um buffet de tudo quanto é tipo de comida, bebida, tudo mais. E aí vocês vão falar, ele pode oferecer também serviço de fotografia? Se tiver dentro da atividade empresarial dele, ele tiver registrado isso, ele pode. Se não, ele não pode. Então, para vocês que
que vão ser médicos, vai ser uma atividade empresarial muito bem definida, isso aí vocês não vão estar preocupando tanto, que vai ser um prestador de serviços. E, e vocês vão ter uma grande diferença ali, que é justamente assim, você tem a obrigação de estar lá, de ter uma carga horária bem definida, que é o CPF, você tem um vínculo empregatício, seria a palavra certa, né? A frase certa, é vínculo empregatício. Com CLT e CPF, você tem um vínculo empregatício. Com CNPJ, você é um prestador de serviços. Vai haver um contrato de início e término do que você vai ter que fazer, enquanto a contratação por CPF não tem. Ok. É interessante eu até comentar um pouco da prática médica, né, sobre isso que você acabou de falar, essa determinação dentro do contexto do CNPJ, né? Para quem não sabe, CNPJ é basicamente uma empresa, né? Você tem essa possibilidade de abrir uma empresa como uma pessoa única, né, dentro dessa empresa, mas você vai ser tratado dentro de um contrato por CNPJ como uma empresa. Então, quando você vai definir o que você vai fazer lá dentro da empresa, igual o Victor falou, que é essa parte de serviço, que tem que estar bem delimitado, para a gente que é médico, isso inclui, por exemplo, se você atua dentro da área de urgência, você é capaz de atuar dentro da área de urgência, se você só atua ambulatorialmente, qual é o tipo de atendimento que você dá conta de fazer, isso tudo tem que estar previsto no seu CNPJ, porque se aquele serviço for cobrado para você e você não tiver resguardado, né, não tiver no seu contrato que você deveria fazer aquilo, e às vezes a pessoa achou que você faria só porque você é médico, isso pode acabar dando problema para você, né? Essa parte de contador é uma parte muito importante, porque o contador, basicamente, ele vai ser o administrador por trás de você, da sua empresa, já que, no caso de uma pessoa única, né, um médico, por exemplo, abrindo uma empresa sozinho, ele não tem pessoal junto com ele para trabalhar ali dentro. O contador, em qualquer empresa, ele vai ser importante, né? Na parte contábil, que, claro, é a parte fundamental para ele, mas toda essa parte mais burocrática, de taxação dos impostos que você vai ter que pagar, da abertura do CNPJ, do fechamento, se você quiser também fazer alguma alteração ao longo do curso, né, da vida dessa empresa, no seu CNPJ, como ele foi proposto inicialmente, tudo isso o contador vai te ajudar. E é muito importante, nessa hora, que você tenha um certo apoio da sua família. Eu senti muito isso quando eu formei, porque às vezes você tem pouca experiência no ramo, tem gente que já tem empresa dentro da faculdade, né, mas no meu caso não foi isso que aconteceu, e você se sente até um pouco inseguro de abrir uma empresa assim, porque você não vai ser tratado, né, com os direitos, por exemplo, que uma pessoa física teria. E é bom você pedir a opinião dos familiares que já têm mais experiência com isso, nos seus pais, por exemplo, né? E tentar pegar a indicação de um contador de confiança, porque ele basicamente vai gerir toda a receita que você estiver recebendo dentro daquela empresa, né, como CNPJ. E assim, só falando um pouco mais dessa questão de CLT e CNPJ, né, umas grandes diferenças, é que o CNPJ, tudo que você tem direito vai estar no seu contrato. Então, por exemplo, CLT, pelas regras trabalhistas do Brasil, você vai ter direito a 13º, FGTS, INSS, fins de semana remunerado, né? Então, você tem direito ao fim de semana, por lei. O CNPJ, se você não estabelecer isso bem, a sua carga horária lá e tudo mais, de prestação de serviço, pode ser que você trabalhe no fim de semana e que você trabalhe literalmente 7 dias, os 7 dias da semana, dependendo do contrato que você firmar.
E você vai ter que estar lá. Na prestação de serviço, você assinou um contrato falando que isso ia acontecer e você vai ter que fazer isso acontecer, porque senão pode gerar algum processo para você. Então, supondo aí um caso que pode vir a acontecer com vocês, que o Lucas eu acho que ele vai poder detalhar melhor, se vocês pegarem um plantão pelo CNPJ, vocês vão ter que estar naquele plantão. Né? Se vocês não derem conta de estar no plantão por algum motivo, por um motivo de saúde, acontecer um acidente, você precisa ter que outra pessoa ela consiga estar lá para você, estar representando a sua empresa. Então, isso é necessário que aconteça. Uma vantagem aí também, em compensação, para não falar só, digamos, dos grandes perigos do CNPJ, né? Vamos falar das coisas boas também, é que um contrato bem estabelecido, ele vai te poupar muita dor de cabeça. Então, você pode se autogerenciar, por exemplo. Então, se vocês definirem uma carga horária por semana, definam bem essa carga horária por semana, sei lá, de 8 da manhã a meio-dia e depois de 2 da tarde às 6 da tarde. Vai ser 8 horas por dia. Defina isso. Se vocês colocarem algo mais amplo, supondo, vou trabalhar 160 horas por mês. A vantagem é que você vai poder escolher essas 160 horas se não for definido muito bem no contrato. E a pessoa que está te contratando não vai poder exigir que você esteja lá, porque só vai estar 160 horas. Então, ele gera uma flexibilidade maior e um autogerenciamento melhor também para as pessoas que têm CNPJ. E outra é que o CLT, ele tira, em parte, 1/4 do seu salário de desconto de imposto no geral. Enquanto o CNPJ isso não acontece. O CNPJ, tudo vai depender do porte, nível da sua empresa, mas a maioria cai no regime tributário de Simples Nacional, e isso dá em torno de 7 a 10% por mês. Então, assim, a redução de carga tributária que você vai ter sobre prestação de serviço é bem menor do que o de salário em si pelo CLT. Essa parte que você está mencionando agora, Vitor, na verdade é a grande discussão, ela é gerada justamente por conta disso, né? Porque afinal abriram o CNPJ, né? Eu não sei falar muito pelas outras áreas, mas dentro da área da saúde é uma prática muito comum, não só para médicos, né? Mas para outros tipos de profissionais da área. Porque, primeiro, o maior atrativo é essa questão da tributação, realmente. A galera, quando aprende, né, que por um contrato de IPF, de CPF, na CLT, igual você estava explicando, você é tributado em, se eu não me engano, hoje em dia está em torno de 27%, algo por volta disso, né? E que no CNPJ você tem essa possibilidade de reduzir essa tributação até de 11%, até 6%, 7%, isso é muito atrativo, né? E é uma coisa assim, essa questão da, da gerência, né, do seu contrato é uma coisa muito importante, porque quando a gente está na faculdade e apresenta esse conceito para a gente, como eu falei, a primeira coisa que a gente escuta é uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Só que, parafraseando outras mídias, né, de uma forma para entrar nesse contexto, com grandes dinheiros vem grandes responsabilidades. Então, basicamente, o que acontece? Você ganha mais, mas você também é cobrado mais. Como o Vitor explicou, esse é o maior tabu, na verdade, dentro da área da saúde com relação à abertura de um CNPJ, porque muitos problemas são gerados quando você não tem um contrato bem estabelecido e você também não tem uma relação boa com o seu contratante, né? Porque, por exemplo, a minha experiência do interior, felizmente eu tive uma boa experiência com isso. Meu maior medo, na verdade, era esse, porque a gente formou na pandemia, então
quem garantiria, por exemplo, se eu tivesse pegado Covid, eu ia ter que me afastar durante 14 dias e, como CNPJ, quem ia estar ali para cumprir o serviço que eu deveria estar cumprindo, né? Uma coisa que muitos médicos fazem quando acontece esse problema de imprevisto, você tem que estar num lugar previsto pelo seu contrato, mas você não tem condições porque, enfim, aconteceu alguma coisa, ter que pagar alguém para estar lá no seu lugar. Porque, basicamente, isso é o que uma empresa faria, né? Então, essa questão, não querendo assustar, né? Porque quem vai decidir isso no final das contas é você, né? Se você vai abrir ou não um CNPJ. Mas, assim como é vantajoso para a gente, para quem está contratando é vantajoso também. Porque eles, inclusive, incentivam essa prática, principalmente no interior. Aqui na capital já é mais relativo, mas no interior eles incentivam muito, porque um contrato com empresa, né, com CNPJ, faz com que o contratante, né, no caso a prefeitura, ou, enfim, se for uma outra empresa, né, privada, ou o que for, ele tem menos responsabilidade com você. Ele pode te cobrar mais, mas ele tem menos responsabilidade também. Então, toda aquela parte do CLT que o Vitor estava falando, né, de final de semana remunerado, ou feriado, férias remuneradas, 13º, ele não tem que cumprir nada disso com você. Vocês têm uma carga horária a ser cumprida, e é só isso, né? Sem falar de tantos problemas trabalhistas, né, que um contratado por CPF tem o direito de recorrer caso aconteça durante o turno dele, enfim. Só abrindo um adendo dentro da questão de carga horária, você vê, no CLT, a carga horária máxima permitida no Brasil por contrato é 44 horas semanais. Esse é o máximo que a gente pode chegar. Tudo acima disso é hora extra, né? Isso é bem comum, isso é em todas as áreas no Brasil, então é no máximo 44 horas semanais, e tudo que passar disso é hora extra. No CNPJ isso também não acontece. Então, se ele contratou, sei lá, para vocês para prestar serviço 60 horas semanais, vai ser 60 horas semanais, porque isso não vai ser, digamos, pode ser só você dentro do CNPJ, né? Como você mesmo falou, Lucas. Só você estava dentro do seu CNPJ, não tinha nenhuma pessoa contratada, né, para trabalhar junto contigo. Então, você teria que prestar esse serviço 60 horas semanais. Porque eles não colocam que a pessoa Lucas está trabalhando 60 horas semanais. O CNPJ do Lucas está exercendo o serviço 60 horas semanais. E isso é totalmente viável e possível por legislação. E aí entra essa questão que eu falei, né, de confiança, né? Você tem que sentir firmeza onde você está pisando. Eu já tinha comentado um pouco disso com relação ao contador, mas também com a pessoa que estiver te contratando. Eu estava falando sobre minha experiência no interior, né? Felizmente, né, graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas muito boas, assim, que a gente pautou, de certa forma, nosso contrato, claro, firmado em papel e tudo mais, em cartório, né? Mas também num laço de confiança muito grande. Então, sempre que eu precisei me ausentar por algum motivo, a gente conseguia flexibilizar, né, essa agenda, e eu nunca fui cobrado além do que eu conseguia prestar, independente da situação, né? E então, assim, eu tô falando isso para justamente colocar na balança, né? Eu não tô querendo induzir ninguém a abrir um CNPJ nem a não abrir. Igual eu falei, é uma decisão que você vai tomar. Existe realmente muita polêmica com relação a esse assunto por conta dessas questões legais que podem vir a ter, mas não é sempre que elas acontecem, simplesmente porque se você tiver um bom acordo, às vezes até verbal mesmo, com a pessoa que você está assinando o contrato, você consegue passar por isso sem problema algum. No interior, isso é uma prática muito comum, né? Igual eu estava explicando, as prefeituras incentivam isso. Tem algumas prefeituras, inclusive, que só contratam por CNPJ, mas ao mesmo tempo que, quando você chega a primeira vez, no meu caso, por exemplo, você fica meio inseguro,
você percebe que lá as coisas são feitas muito ainda na base da conversa, digamos assim, no acordo firmado pela palavra, né? Então, assim, os contratos, essa é uma outra dica, né? Você tem que estar muito atento ao seu contrato, o que está dentro dele. Se ele tiver mais flexível, isso pode ser ou não algo a seu favor, né? Isso vai depender do contrato verbal que você tiver ali com a pessoa que estiver te contratando. Mas, via de regra, o ideal é que esteja muito bem estabelecido, né? Dentro do contrato, o que você vai fazer para que, se aconteça algum problema, você não seja penalizado por conta disso. E uma coisa que é interessante também na prática, que sobre o pagamento, por exemplo, como ele é realizado, como é que chega para a gente, né? Quando você está num contrato de CPF, por CLT, por exemplo, você não recebe o valor, a gente chama valor bruto e valor líquido, né? O valor bruto do seu salário é aquele que está firmado no contrato. Às vezes, vamos jogar um salário comum, né, que tem na rede básica, por exemplo, para PSF, algo em torno de 13 mil reais. Aí você vai e assina o contrato, você não vai receber aqueles 13 mil reais, você já recebe esse dinheiro descontado, né? Aquele valor de em torno de 27%, que atualmente está sendo tributado no CPF, ele já é descontado, eles chamam retido na fonte. Então você recebe ali seus 10.500, por exemplo. Agora, no CNPJ, você recebe o valor total, o valor bruto. Só que você tem que pagar o imposto, né? E aí que entra o contador, porque essas taxas, elas têm datas, né, para serem pagas. Você emite boleto, né? Fiscal também, né? Isso. A forma de cobrança do CNPJ é por nota, na verdade, né? A questão de emitir nota, isso tudo quem faz é o contador. Claro, você pode fazer. Se você pedir, o contador vai te ensinar a fazer isso. Caso você precise emitir nota para um serviço à parte, por exemplo, você está contratado por uma prefeitura, mas você vai dar um plantão em outra cidade num horário que você está vago. Para aquele plantão específico, você tem que emitir uma nota. Então, é uma coisa que é bom você saber fazer até para esse tipo de situação. Mas então, aquele valor, às vezes a gente até assusta, né? Quando a gente recebe o valor inteiro no CNPJ, fica todo feliz, mas não é bem assim. Você tem que colocar dentro do contexto do CNPJ, para você colocar na balança, além da tributação, que, claro, ela é menor, existe também os custos do contador. Então, acaba que você coloca como se fosse tudo um imposto. Você junta, né? Você soma o valor do seu imposto realmente e do que você está pagando para o seu contador, desconta aquilo do seu salário, e esse vai ser o seu líquido, né? Que a gente fala. E mesmo assim, se você incluir, claro, vai depender do contador que você tiver e do local onde você abrir a sua empresa, mas se você colocar no papel, geralmente compensa mais em quesito de remuneração, né? São esses as principais vantagens, né? A gente listou. Eu acho que além disso, a gente pode falar de licença maternidade e licença paternidade. No caso do CLT, você tem direito. Seguro contra acidente de trabalho. Então, vou dar um exemplo. Tendinite é um acidente de trabalho. Se você tiver por causa... problema de visão por causa de má iluminação do ambiente. Você tem seguro para isso, para se tratar e tudo mais. Bom, CNPJ, eu acho que é bem claro que não tem, né? Então, assim, CNPJ, a dica que a gente pode dar é: faça um contrato muito bem estruturado, emita nota fiscal direitinho, porque toda vez que você... Então, assim, eu acho que... Eu falo por mim, pelo menos, como experiência de uma pessoa que tem empresa, deixa essa questão de emitir nota fiscal com o contador. Porque é melhor, ele vai saber a época que ele vai ter que emitir certinho, então você já deixa isso tudo correto com ele, justamente para ele poder
não te causar problemas no futuro, porque se você esquecer de emitir a nota em algum momento, pode ser que isso cobre lá na frente uma multa, e isso é pior para você. O CNPJ, eu não sei se é um caso da medicina, Lucas, só você vai poder falar, né? Porque normalmente há uma possibilidade maior de pagamento. Então, pode ser, sei lá, em dinheiro, boleto bancário, transferência na conta corrente. Não, até que dessa parte, pelo menos, hoje em dia está bem atualizado. Se eu não me engano, é até feito por Pix mesmo, transferência, independente do seu tipo de contrato. Isso aí é bem ajeitado. E assim, em tese, quando você está contratado por CLT, você não pode trabalhar em mais de uma empresa. Então, você tem que ser fixo a ela. No CNPJ, não. Você pode prestar, você pode, sei lá, atender em um hospital da cidade no período da manhã, no período da tarde atender em outro, e à noite, se você for viciado em trabalho, você atende em outro, e no final de semana você coloca plantão em outra cidade. Isso é possível. A legislação permite isso e o próprio CNPJ ele gera essa possibilidade. Então, e sem falar que você não precisa ter algo fixo também, né? Tipo, se seu contrato em CNPJ, eu falaria para vocês não terem contratos tão longos. É uma dica que eu daria. Não ter algo, tipo, por exemplo, mais do que um ano. Não faça isso, porque assim, o CLT ele tem as suas garantias de final de semana, feriado, tudo, né? Então, depois de um ano, ele tem direito a 30 dias de férias remuneradas. O CNPJ não, ele não tem direito a esses 30 dias de férias remunerados. Então, quando você for tirar férias, é porque ou você não está, ou você está pagando outra pessoa para estar lá no seu lugar, ou então porque você acabou seu contrato, você está dando um tempo para você. Então, é por isso que eu recomendo particularmente não ter contratos tão longos, porque supondo, vocês estão, vamos dar o caso do Lucas, estava em Minasul, 3 meses de contrato ali com a cidade. Acabou os 3 meses, quero voltar para Goiânia. Isso é possível. Você pode voltar, aí você fala, quero ficar em Goiânia durante um mês e depois eu volto para lá de novo. Isso é possível. Agora, se você tiver um contrato de um ano corrido, você vai ter que ficar lá atendendo durante um ano corrido. A menos que você pague alguém para estar no seu lugar lá. Eu não... Confesso que eu não tenho a prática da rede particular, né, com relação a essa questão de duração de contrato, mas o que eu conheço, assim, da pública, até bom você ter mencionado isso, porque entra também numa diferenciação, né? Existe dois tipos de contrato da parte sua com a empresa, por exemplo, nessas duas modalidades de CNPJ e CPF, mas existe também duas formas de contrato físico, digamos assim. Tem mais formas, né? Mas as mais comuns no meio público, por exemplo, que é por contratação via concurso, né? Geralmente, os concursados, eles são contratados por CPF, CLT, e eles ganham todos esses direitos, e às vezes até mais, só pelo fato de ele ser um concursado, né? Mas algo muito comum atualmente dentro da área da saúde, na verdade, tão comum que está ficando raro os concursos, é o credenciamento. E dentro dessa possibilidade de credenciamento, é muito volátil, assim, muito flexível a questão da duração. Eu mesmo, até o momento, eu trabalho por credenciamento, lá em Minasul eu era credenciado. O credenciado, basicamente a premissa é como se fosse uma contratação de emergência, digamos assim, porque geralmente são contratos mais curtos, realmente, e a premissa é que você tem que colocar mais profissionais daquele ramo num aporte que um concurso público, por exemplo, não conseguiria colocar. Por isso que serve tanto para a rede da saúde, né? Porque está sempre precisando de profissional. Então, os
contratos de credenciamento, geralmente, eles são flexíveis no sentido de ambas as partes podem quebrar o contrato a qualquer momento, sem prejuízo, né, para nenhuma delas. Isso é bom e ruim, né? Porque ao mesmo tempo que é bom para você, porque, igual o Victor falou, você pode... E a nossa vida é assim, né, de médico, a qualquer momento pode aparecer uma oferta melhor, você pode passar na residência, enfim, de uma hora para outra a sua vida muda, né, da água para o vinho, você tem que quebrar o seu contrato, isso é muito comum. Então, para a gente é bom nesse sentido. Mas também é ruim porque, de certa forma, você não tem tanta garantia, assim, que você vai se manter ali dentro, né? Assim, a experiência que eu tenho é que, pelo menos na parte médica, que como tem muita falta, né, dependendo do local de médico, você tem até uma certa garantia. Eles não vão te jogar fora, digamos assim, por qualquer motivo. Mas eles, se eles quiserem, eles têm eles têm isso previsto no contrato, né? Até quando você faz a contratação tá lá. Então, por exemplo, lá em Minasul, os meus contratos acho que foram renovados 4 vezes. No primeiro era de 1 mês, aí foi para 3 meses. Então, é uma modalidade mais flexível, mas que enquadra qualquer um desses dois, né? Geralmente é mais CNPJ mesmo. Mas até entrando um pouco então nessa questão do contrato, né, da sua chegada no seu primeiro ambiente de trabalho, uma coisa que acontece muito frequentemente, né, quando você vai ser contratado, é que eles exigem um currículo. Isso acontece até na residência, né? E essa questão do currículo na área médica, ela tem algumas especificidades, mas eu vou deixar o Vitor começar a falar um pouco sobre a importância do currículo e dar algumas dicas e aos poucos eu vou pontuando o que a gente tem de diferente às vezes com outras áreas, né? Bom, eu acho que mandar currículo é algo universal, vocês vão encontrar isso no mundo inteiro, não importa onde vocês vão. Se vocês estiverem se candidatando para uma vaga no Canadá e no Brasil, vocês vão precisar de currículo. Então, eu particularmente, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que ela tinha uma empresa que era responsável só por contratar. Então, a empresa dela era contratada por outras empresas para fazer o processo de contratação. Então, desde a análise de currículo até a entrevista da pessoa. E a partir do que ela me ensinou e outras coisas que eu aprendi ao longo da minha experiência, eu separei em 5 dicas o que você deve ter no currículo. Então, o primeiro ponto é colocar todas as suas experiências no papel. Todas. Você fala assim, nossa, Vitor, eu fui presidente de liga acadêmica, mas eu estou candidatando para uma vaga de clínico geral. Coloca no papel. Eu tive a oportunidade de organizar um congresso. Coloca no papel. Coloca tudo no papel. Vou fazer um comentário sobre essa parte. Inclusive, já aproveitando a oportunidade, eu gostaria de falar aqui que o Vitor me ajudou a fazer o meu próprio currículo quando eu saí da faculdade. Inclusive, acho ele mal bonito até hoje, comparado com outros currículos que eu vejo por aí. Mas essa parte da experiência é muito interessante para a gente que faz medicina, por exemplo, porque quando você sai no mercado de trabalho, começa o paradoxo do desempregado, digamos assim. Porque eles exigem experiência, mas você não tem experiência alguma ainda, né? Então, para a gente que está na medicina, a gente consegue extrair isso de vários locais. Igual o Vitor já deu alguns exemplos, né? De liga acadêmica, congresso, artigo publicado dentro da faculdade. Mas como a gente faz estágio dentro da faculdade, mesmo que não opcional, a gente tem carga horária só de estágio, que é o internato, você pode colocar isso tudo dentro da sua experiência. Todos os estágios que você rodou no internato, o que você consegue fazer, né, dentro da área médica, por mais redundante que pareça, e explicitar, por exemplo, nos seus estágios, o que você fazia, isso tudo serve como experiência e você consegue encher, assim, falo por experiência própria, você, dependendo
da fonte que tiver a letra, você consegue fazer várias páginas só com isso. Pois é. E aí, assim, coloca tudo, porque mesmo que vocês acham que não vai contribuir, pode contribuir num futuro próximo para vocês. Então, por exemplo, alguém que foi presidente de uma liga acadêmica, organizou um congresso, você sabe que essa pessoa tem proatividade, ela tem a capacidade de liderança. Então, se for necessário, caso surge a oportunidade de vocês estarem comandando durante um turno o plantão num posto de saúde, vocês que vão estar coordenando tudo, porque assim, principalmente pro interior, pessoal, se vocês forem, eu tive conversando recentemente com uma pessoa que estava em Niquelândia, e aí ela falando que o que mais aconteceu quando ela estava em Niquelândia era ela ser a única pessoa médica dentro do posto de saúde. Então, o pessoal tinha confiança ali, porque ele já tinha passado por outras experiências de liderança, para estar coordenando a questão de remédio no hospital, a questão de a escala do grupo de enfermeiros, ele já sabia qual que era a escala, quem que ia estar com ele em determinado período, se acontecesse alguma coisa. Então, você pode ser escalado para ser chefe de alguma coisa dentro de algum período por causa dessas suas experiências, porque eles sabem que você é capaz de coordenar isso. Certo. É até interessante falar, assim, sobre essa questão do currículo. Existem algumas modalidades, né, de currículo, algumas formatações, digamos assim. Eu acredito que você esteja falando mais do Lattes, né? Não, esse é o que a gente chama de currículo vitae, né? Vitae, isso, justamente. O Lattes é o que a gente tem mais contato durante a faculdade, né? Inclusive Porque ele é mais acadêmico. tem uma plataforma só para isso, né? O Vitae, realmente, ele é o cobrado, por exemplo, pelas prefeituras, né? Tem alguns locais específicos, igual aqui em Goiânia, que dentro do edital de contratação, eles já têm um modelo próprio de currículo que você só preenche as lacunas lá, né, do documento. Esse currículo é bom você deixar ele de uma forma que você sempre possa ir atualizando ele. Você deixa ele... Que vai chegar lá, Lucas. São 5 dicas, eu só dei a primeira. Não, então continua, senão eu entro nas suas dicas aí. É porque eu já fui ensinado, né? Mas o currículo vitae, a gente ensina ele porque ele é mundial. Vocês vão ver a Alemanha, Canadá, China, Brasil, em todos os lugares que vocês forem, eles pedem o currículo vitae. Enquanto o currículo Lattes, por exemplo, ele é algo muito acadêmico e muito voltado para o Brasil. Então, não é tão comum. Ainda mais da área que eu vim, com os professores que eu tive, eles, inclusive, que eram professores italianos, professores ucranianos, eles falavam que não entendiam por que o Brasil gostava tanto do currículo Lattes, que o Vitae era o geral, né? Então, vamos para a segunda dica, que é ressaltar as experiências e resultados. E é isso muito que vai te destacar do currículo em relação ao outro. Aí você pega e fala assim, vamos pegar os casos aí do Lucas, ele falou assim, tanto de internato que vocês tiveram, tanto de estágio que vocês tiveram dentro desse internato, isso vai te diferenciar. Aí você fala, mas eu e meu colega estamos disputando a mesma vaga, a gente teve o mesmo estágio, beleza, mas não necessariamente vocês estavam no mesmo dia atendendo os mesmos casos. Então, pode ser que em um dia que seu colega esteve, ele estava tratando casos assim de resfriado e impotência sexual, e no dia que você atendeu, você estava pegando um caso de Chagas, algo mais complexo. Então, para o internato de GO, às vezes você pegou não sei quantos partos, você teve a oportunidade de estar em 10 partos, enquanto o seu colega teve em 5.
isso já te diferencia. Então, se você tem algo que é a mais, que você presenciou e você fala assim, caraca, por causa dessa experiência, eu tenho segurança para exercer isso, você coloca, você ressalta essa experiência e esse resultado. Então, você pode pegar e falar, supondo, eu executei 10 partos e os 10 ocorreram bem, um teve complicação, mas eu procedi de tal e tal forma de que a pessoa, em não sei quanto tempo, ela estava estável. Então, isso tudo você pode colocar e é algo que vai te diferenciar. Eu acho que, principalmente para a residência, na hora que eles forem olhar, isso vai te diferenciar. Porque você, supondo, você tem uma prática de cirurgia, às vezes, melhor, às vezes você tem uma prática de clínica melhor. Então, tudo isso pode ser ressaltado dentro do seu currículo e isso vai ser diferenciado. Acaba que no internato a gente sempre. Geralmente a gente já tem, né, algo na cabeça, né, que a gente quer fazer, se especializar, e mesmo que não tenha, sempre tem algum local que você se devota mais, você gosta mais daquilo que você está fazendo, então realmente é muito comum, em alguns cursos tem a possibilidade de ser feito o estágio optativo, né, geralmente as pessoas escolhem justamente aquela área que eles querem especializar, ou às vezes até uma área mais de rede básica, porque sabe que vai entrar no mercado de trabalho e trabalhar com isso, né? Então já quer começar a treinar. Então, por exemplo, se você estiver formando agora e você fez um optativo em emergência, dando plantão, acompanhando plantão com alguém, ou então um PSF, isso é algo que você fez a mais do que os seus colegas e que você vai pegar de lata assim quando você entrar no mercado de trabalho, na porta de entrada. Pois é. E partindo para a terceira dica do currículo, vai ser simplificar em até 2 páginas o currículo. Aí o pessoal pega e me pergunta, mas Vitor, você não falou para colocar tudo? Você Essa é não a parte falou mais que eu tinha que difícil. Essa é a parte mais difícil. colocar tudo que eu tenho? Então, você vai criar variações do mesmo currículo. É isso que eu falo. Então, assim, você vai ter aquele currículo grosso, que vai ter todas as suas experiências. Foi no congresso de medicina de cardiologia, foi no congresso de medicina de neurologia, fiz parte de liga acadêmica. Então, vai ter esse. Cria uma cópia desse e você vai simplificar para até 2 páginas. Ninguém quer saber mais do que 2 páginas da sua experiência. Porque se você colocar mais do que 2 páginas, vai parecer que você está enrolando. Vai parecer que você não tem experiência suficiente, aí você está inventando um monte de abobrinha lá, que é simplesmente para ter algo e parecer que você tem experiência naquilo, quando parece que você não tem. Então, 2 páginas, no máximo, pessoal. No máximo. E isso vai cair em tantas questões, mas, ao mesmo tempo, simplifique as informações importantes. Então, não deixe também de colocar informação importante. Se você vai colocar para uma vaga, de medicina da família, de um posto de saúde que vai atender de baixa complexidade, lá só tem casos de baixa complexidade. Faz sentido vocês colocarem algo de traumatologia? Não faz. Não faz. Então, você pode ter essa experiência, mas em outro momento você coloca. Aí, em compensação, você pega e coloca alguns casos clínicos mais complicados que você atendeu. Isso é interessante para mostrar que você tem. Porque, às vezes, puxando para uma entrevista, se você também não colocar algo que é necessário, o pessoal vai falar assim, por que você não colocou isso no seu currículo? E aí vai parecer que você estava mentindo. Saiba filtrar em até 2 páginas, mas, ao mesmo tempo, não peque informação. Você tem 2 páginas ali para colocar. Eu sei que parece pouco, mas vira muito. Então, dá para você criar variações aí infinitas do mesmo currículo. Então, tenha aquele currículo grosso e tenha o currículo simplificado, que é para a vaga que você está destinando. Essa parte que eu falei, para mim, foi a parte mais difícil, porque eu sempre considerei uma pessoa com mais afinidade com a área de humanas, né? Então eu tenho muita facilidade de ficar enchendo a abobrinha, né? E aí, na hora de ser sucinto, mas realmente é o que você falou.
o ideal é você criar várias modalidades, né, do mesmo currículo, cada uma virada para o que você tiver querendo se candidatar naquele momento. Que às vezes dá aquela dó, né, de tirar aquela experiência que você teve, mas às vezes ela não convém também para aquilo que você está se candidatando. Então, justamente é o que você falou, isso é uma coisa de marketing, na verdade, né? Quando você quer passar uma informação adiante, você tem que ser sucinto e chamativo naquilo que você quer transmitir, porque a pessoa vai ter um tempo de atenção ali que você tem que pegar ela, né? Se você não conseguir a atenção dela durante aquele período ali de tempo, geralmente alguns segundos, você perdeu ela e ela não vai mais prestar atenção no resto, né? E isso parte direto para a quarta dica também, que é de habilidades, que é colocar as habilidades apenas que vão agregar no seu currículo. Então, se você tem capacidade de liderança, coloque. Você vai ter capacidade analítica de análise de casos que precisam de emergência. Então, você tem uma capacidade analítica rápida. Coloque. É interessante. Mas, assim, novamente, que condiz com a vaga. Não coloque coisa desnecessária, porque são só 2 páginas. Coloque algo que condiz com aquilo que você está querendo se candidatar. Então, novamente, se você tem habilidade para emergência, se você está indo para um posto, para uma unidade de saúde que pode ter isso, uma emergência mesmo, e você vai atender, você coloca, beleza, mas baixa complexidade, você não coloca uma habilidade que não tem necessidade de estar naquele momento. Porque você vai ter a oportunidade de mostrar um pouco das suas habilidades ao longo do tempo que você estiver trabalhando também. Então, no primeiro momento, vocês não precisam sair expondo tudo. Depois, vai aparecer oportunidade, sei lá, pode aparecer um caso de emergência, aí você pega e fala, não, eu atendi um caso de emergência do mesmo jeito enquanto eu estava no internato, pode confiar, eu posso acompanhar. O pessoal vai confiar em você para fazer isso, mas na hora do currículo não é necessário. Essa parte de habilidades é muito importante, porque dependendo da forma como você foi ensinado na sua formação, a gente já até tem um contato maior com isso, né? Por exemplo, dentro do modelo PBL, que hoje em dia é muito adotado na maioria dos cursos de medicina, dos focos, né, é justamente em criar as habilidades para a pessoa, né? Então, trabalho em equipe, liderança, e a gente já comentou isso em outros vídeos, né, que é algo que acaba sendo muito cobrado do médico, né? Só da figura médica a pessoa já imagina que ela tem algumas certas qualidades e vai ser cobrada por conta disso. Então, realmente é muito interessante essa parte. E aí, agora vamos para a quinta e última dica que o Lucas adiantou. Spoilers. Que, na minha concepção, é o mais difícil, por mais que seja o mais simples, que é mantenha seu currículo atualizado. Então, você teve uma experiência, vai lá e registre no seu currículo. Não espera você precisar mandar o currículo para atualizá-lo. Esse é o mais complicado, porque muitas vezes a gente não atualiza, e aí na hora que a gente precisa colocar, aí a gente não lembra da experiência. Então, você fica, cara, eu fiz um curso, mas de que era o curso que eu fiz o ano passado, que eu deveria colocar? Cara, terminou o curso, chega lá, digita, que você vai passar 5 minutinhos. Participou de um congresso, mandou um artigo para uma revista de medicina, mandou um artigo para um congresso, coloca lá. Mas lembre-se, coloca lá que é o seu currículo grosso, que vai ter todas as suas experiências. Então, sempre mantenha uma cópia do currículo, que é o que tenha realmente todas as suas experiências. Aconteceu alguma coisa, vai lá, atualiza. Esse, muitas vezes, é o mais difícil, né? Você conseguir manter ele atualizado, muitas vezes, e aí se acumula um monte de coisa, e na hora que você vai ter que atualizar, aí você vai ter que atualizar aquilo tudo, você não lembra com detalhe o que aconteceu, você não lembra
a experiência, algo que você teve o detalhe para aprender no curso e que você aprendeu, mas na hora de você colocar no papel você não lembra. Então, se você já fizer isso quando você está com a cabeça fresca naquilo, vai ser mais fácil de você detalhar e você ressaltar as suas experiências dentro daquele curso, algo que você aprendeu, um congresso, um estágio, etc. Então, mantenha seu currículo atualizado. Essa parte realmente não tem jeito. É uma questão de rotina, né? Basicamente, você tem que criar essa rotina. Mas eu falo por mim, né? Na minha prática, essas dicas que o Vitor tá dando agora, elas me ajudaram bastante. Como eu falei, isso te diferencia muito de outras pessoas que estão tentando se candidatar, às vezes, para a mesma vaga. Cara, a melhor coisa que tem é quando você chega, às vezes, num tipo de serviço que cobra um currículo e ele nem está esperando um currículo tão completo assim. Você tem até orgulho de mostrar, né? O seu currículo acaba sendo um anúncio de você mesmo, né? Você está se vendendo para outra pessoa. Então, você tem que pensar que você é esse produto, né? Quais são as qualidades desse produto, o que a pessoa quer ter você no serviço dela e tudo mais. É uma questão de marketing pessoal, no final das contas. Inclusive, uma parte que você não comentou, mas eu acho muito importante e para mim é uma das que eu mais gosto do currículo que você me ajudou a construir, é a parte visual, que eu acho muito bonita também, assim, não aquele currículo padrãozão, né? Você pode dar uma estilizada nele de uma forma a deixar ele mais bonito mesmo, visualmente falando, porque isso tudo vai chamar a atenção, igual eu falei, você tem alguns segundos para prender a atenção da pessoa, né? Então, nada muito chamativo também, né? Mas dentro do contexto do que você está se propondo. Então, isso aí é algo assim que eu particularmente acho legal, porque isso mostra que você teve um certo carinho para fazer o currículo. Você não fez por fazer. Você colocou lá. A pessoa que me ensinou sobre essa questão de currículo, entrevistas, ela falava que o currículo é como se você estivesse entregando um panfleto sobre você, para vender você, e a entrevista é você vender no boca a boca. Por que você você é bom para aquela vaga. E o currículo é o panfleto, por que você é bom para aquela vaga. Então, assim, se você utiliza um pouco, isso te destaca, porque ele não vai ser um currículo comum. Aí, às vezes, isso já aconteceu na outra empresa na qual eu trabalhava, que teve uma pessoa que mandou um currículo assim muito bonito, e além de bonito, ele tinha conteúdo. Ele seguia um pouco desses princípios. Eu acho que dele dava 3 páginas, mas de qualquer forma, eu lembro na hora que a gente foi fazer a avaliação depois da entrevista dele, e a gente falou assim: quem é que agora a gente vai avaliar? Tal pessoa. Quem é tal pessoa? Aquele do currículo bonito. Isso acontece, isso te destaca um pouco, porque isso mostra que você é caprichoso. É algo assim que eu não coloco dentro das 5 dicas, porque vai de pessoa para pessoa. Mas é algo que pode ser um diferencial, assim, que termina de te destacar. Não posso te dar garantia que isso é algo que te termina de destacar, porque tem empresa que realmente, olha, tipo, tá, ele tem o que eu quero, esse aqui não tem o que eu quero. Não é algo assim que tá obrigatório, mas pode ser algo que colocar uma sexta dica como bônus. É dica extra, né? É, Como eu falei, né? Tem alguns casos que eles mesmos já te dão um documento, você só preenche, como se fosse um questionário, né? Mas como uma dica para o seu currículo pessoal mesmo, né? Que você vai guardar e está sempre disponível para qualquer tipo de vaga que você esteja se candidatando, eu acho que essa dica bônus conta e eu gosto bastante dela, inclusive. Mas é isso, então, isso que a gente queria trazer para vocês hoje. Você quer comentar mais alguma coisa, Vitor? não, estou satisfeito, espero que vocês peguem as dicas que a gente deu, aproveitem, pensem bem, principalmente no caso do contratação por pessoa jurídica ou pessoa física. Isso muda muita coisa, como a gente apontou aqui. Os dois têm seus lados positivos e negativos. Uhum. Que vocês pesem isso e que vocês sigam as dicas do currículo e depois comentem aqui, fala assim, eu adotei sua dica de currículo, deu certo, passei de primeira. Então, compartilhem com a gente que é algo que a gente quer saber
inclusive porque é algo que a gente viu que está sendo adaptado no mundo, todas as áreas estão trazendo, principalmente do marketing pessoal, que é algo que o Lucas comentou, e que faz a diferença e tá chegando na área da medicina, da enfermagem, o ramo da saúde como um todo. Eu acho que o tema foi bem abordado, igual você falou. Se a gente quisesse, dava para passar um dia inteiro aqui falando sobre diferenças de CNPJ e CPF. Inclusive, eu recomendo que, caso você já esteja dentro desse processo de entrada no mercado de trabalho, ou então, até melhor, se você não estiver entrando ainda, logo sua vez está chegando, mas já adianta, né, isso para não passar estresse quando acontecer, igual aconteceu comigo de última hora. Mas converse com o seu contador, ele vai saber te esclarecer todas as vantagens, desvantagens, diferenças e tudo mais. E eu acho que a mensagem que fica é essa, né? Pensa muito na hora de definir a sua vida, essa decisão quem vai tomar no final é você. As dicas para o currículo também, para impulsionar a sua carreira. E comenta, igual o Vitor falou aí embaixo, né, sobre, não só sobre se essas dicas que a gente te deu te influenciaram positivamente ou não, alguma outra dúvida que você queria tirar, às vezes a gente consegue te responder aqui, ou se vocês têm interesse em algum outro tema que a gente possa estar vindo falar no próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Desejo uma boa noite para todos e até nosso próximo vídeo.